Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um Live News neste sábado e domingo. Hoje com um convidado especial que vai contar a história política do Brasil, revelada, por quem conhece a política, quem conhece a história desde 1930. Omar Ferri, advogado, político, escritor, e daqui a 4 meses, Lara, completando 89 anos de história. E aí, Lara? É um cara, né? Uma 89 anos. a história viva, conhece tudo que se passou dessa época para cá. E um grande advogado, né, Milton? O Milton sempre puxa os políticos de antigamente, os jornalistas de antigamente e os advogados de antigamente. Foi inclusive advogado de Leonel de Moura Brizola. Seja bem-vindo, Omar Ferri. Prazer muito grande tê-lo aí conosco no nosso Live News desta manhã de sábado e domingo. Muito obrigado, Milton. Muito obrigado, Lara. É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã de hoje. Eu realmente escrevi um livro, talvez por inspiração, a inspiração foi do Simão, mas o livro em si, a estrutura do livro, acho que parte do tenentismo da primeiro quinquênio da década de 20. Naquilo que o tenentismo naquela época exigia para tirar o Brasil daquela pasmaceira, daquele Brasil eminente e rural, um Brasil conhecido, na minha opinião, como o Brasil do Jeca Tatu. Baseado nessa inspiração deste movimento tenentista, se formou. O que era? Desculpa, Omar, só porque muitos da nova geração não têm essa... O que era o tenentismo? Era um grupo militar, principalmente formado por tenentismo, um pouquinho antes do início da coluna Prestes. A gente nota que o Brasil estava numa efervescência, quer dizer, ele se encontrava, se achava e entendia que estava meio estrangulado no sentido social e econômico. Era um movimento militar de tenentes? Mas principalmente industrial. E nasceu com esse grupo de tenentes, por isso que é chamado tenentismo, que exigiam, que queriam mudar este Brasil do Jeca Tatu ruralista, obscurantista, de eleição a bico de pena, de fraudes eleitorais, para um Brasil aceito por todos nós, iniciando a etapa da industrialização do nosso país, que começou realmente a partir de 1930, sob o comando do único estadista que existiu no Brasil até os dias de hoje, Getúlio Dornelles Vargas. O que foi mais duro? Agora eu vou te provocar. O AI-5 ou o fechamento do Congresso e de tudo por parte do Getúlio, que foi um ditador? O que foi mais duro? O AI-5 ou a posição do Getúlio Vargas? Eu vou fazer uma grande diferença. O Getúlio não foi de maneira nenhuma responsável pela decretação do Estado Novo. O Estado Novo nasce de um relatório mentiroso do coronel Olímpio Mourão Filho, este que depois, em 1964, deu início a partir de Juiz de Fora, onde ele comandava entidades militares para marchar contra o Rio de Janeiro. Quer dizer, ele é o responsável pelo Estado Novo e foi o primeiro responsável pelo golpe militar de 64, Olímpio Mourão Filho, que escreveu um relatório mentiroso e falso, dizendo que os comunistas, sempre os comunistas, estavam preparando uma segunda intentona. Ele exibiu, tem que se dizer o seguinte, Olímpio Mourão Filho, ligado ao PRP da época de Plínio Salgado. Homens de extrema direita, fascistas, porque ambos tinham inspiração do fascismo italiano. Ele deu conhecimento, portanto, do relatório ao chefe do Estado-Maior do Exército, general Góes Monteiro.
E o general Góes Monteiro mostrou, ficou impressionadíssimo, e mostrou para o Getúlio. Sim, e a partir daí... O Brasil vai se tornar uma república comunista. E a partir daí... Que não tem como ser república e comunista. Deram o golpe de 1937, fecharam o Congresso, mas o que a história raramente diz é que o objetivo era evitar a eleição de 2 candidatos do UDN já lançados, entendendo que as eleições indiretas de Getúlio Vargas tinham que terminar e o Brasil tinha que marchar dentro dos quadros legitimamente constitucionais sob o ponto de vista eleitoral. Eleição de presidente e vice, enfim, democracia. Então o Getúlio não é o responsável pelo golpe, pelo Estado Novo. E também não é o responsável direto por tudo que aconteceu em matéria, digamos assim, de excrescência política. Porque em todos os grandes estados brasileiros, 15 foram nomeados como interventores generais ou coronéis do Exército. Por exemplo, Rio Grande do Sul, Cordeiro de Farias. Por exemplo, Pernambuco, o próprio Góes Monteiro, e assim por diante. Agora, a pergunta é a seguinte: poderiam eles ter dado o golpe contra o Getúlio Vargas? Ou não nomeando Getúlio Vargas, ou não admitindo a continuação do governo Getúlio Vargas? Não poderiam, porque ele era o mais importante condutor político e o homem de maior representatividade nacional naquela época, que durou, por sinal, alguns anos. Eu digo, Lara e Milton, eu digo que durou por alguns anos, porque depois que o próprio Góes Monteiro, do ministério dele, exigiu a assinatura da renúncia dele em 1945, ele se elegeu senador por 2 estados, Rio Grande do Sul e São Paulo. E deputado federal por 7 ou 8 estados, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, etc. Então ele continuava sendo o grande nome brasileiro. Mas conta como é que eleger, porque não tem como se eleger por 2 estados. É porque a legislação, mesmo ele não sendo candidato, ou a legislação permitia? A legislação eleitoral da época permitia que em determinados casos de eleição o cidadão poderia se inscrever como candidato nos vários estados do Brasil. Evidentemente, presidente da República um só. Sim. Mas deputado federal, as proporcionais eram permitidas. E se votava naquela época também para vice? Se votava também para vice. Tanto que o Jango foi vice do Juscelino, e o Jango, numa votação arrebatadora, mais votos que o próprio presidente da República, foi vice de Jânio Quadros. O Jango, se não me engano, fez 5 milhões e alguns quebrados de votos. E o Jânio Quadros, 4 milhões e poucos de votos. Fez mais do que o candidato principal. Fez mais do que... O que aconteceu com a renúncia do Jânio Quadros? Por que ele tomou aquela decisão? Bom, ele realmente... A minha história é esta. Num determinado momento... Bom, começa que o Jânio condecorou Che Guevara. Que o Jânio condecorou, se não me engano, o Yuri Gagarin também. E isto repercutiu muito mal no seio militar, que não podia admitir tamanha estapafúrdia. Alguém do exército russo? Alguém do... Mas a história tinha uma explicação. É que 20 sacerdotes tinham sido condenados à prisão perpétua, à morte pelo governo de Fidel Castro. Aliás, o senhor esteve com Che Guevara em Cuba. Estive no gabinete dele quando ele era ministro de Indústria e Comércio. Como é que era o Che Guevara? Vamos. Fantástico! Tá muito bom, né? Fantástico, sensacional. Vamos fazer 2 cotejos. O Getúlio dizia assim: vem comigo, me acompanha, eu te dou um cargo de chefe de um escritório, não sei o quê. O Che Guevara não dava nada para ninguém, tinha o ideal de modificar as condições sociais do mundo, a ideia de libertação, a ideia de ampla democracia social,
né? A luta contra o imperialismo, a luta contra as multinacionais, a luta contra a hegemonia americana, no mundo inteiro. Quantas pessoas o Che Guevara matou? Quantas pessoas ele torturou, matou? Tive uma conversa... Estou perguntando. Tive uma conversa... Se fala muito uma nisso. conversa muito íntima com o Flávio Tavares a esse respeito. Nós nunca Flávio Tavares é um historiador. Nós nunca ouvimos falar. E conheceu pessoalmente o Che Guevara também. Nunca ouvimos falar, nem em Cuba, nem em lugar nenhum, que ele pessoalmente tenha matado alguém. O que se sabia lá em Cuba, que pessoas que tinham sido favoráveis à ditadura do Fulgêncio Batista, ou tinham participado, ou tinham roubado, ou tinham sido corruptos, ou tinham perseguido, tudo aquilo que acontecia numa ditadura econômica cuja hegemonia da economia interna de Cuba era dos Estados Unidos e as maiores boates do mundo estavam lá naquela época, como era o caso da Tropicana, que era um prostíbulo americano no coração de Cuba. Nunca se ouviu falar, eu ouvi no rádio aí, eu não acredito nisso, e tem gente que se traduz, eu não sou a favor da atual ditadura socialista cubana, eu sou a favor que da ditadura democracia. é ditadura, seja de direita ou de esquerda, as atrocidades são as mesmas. A bota sendo de direita ou esquerda, a dor no pescoço é a mesma, diz um historiador de São Borja. Isso aí. E agora eu me perdi, eu não sei onde Ele estava. mandava, a história só diz que terminar. ele mandava matar homossexuais que não gostavam Não acredito nisto, isto é fake news, exatamente para atingir a figura grande, a grandeza de um homem que tinha o ideal de modificar o mundo em favor de toda uma população. Mas o que é modificar o mundo em todo a favor de uma população? O socialismo e o comunismo, que o doutor Brizola disse para mim já várias vezes, o Milton, é utopia, muito bonito no papel, mas comunismo e socialismo é utopia. Eu também acho que é utopia, eu não discordo disso. Agora, não há coisa pior do que o sistema burguês ser transformado em imperialismo para dominar o mundo através da força da economia e da hegemonia dos americanos em todo o mundo. E isto é um fato, este é um fato que não pode ser desmentido. Vocês querem ver uma coisa? Querem ver uma coisa? No tempo da Guerra Fria, de um lado os russos, perigosos russos, do outro lado os Estados Unidos. Mas houve um movimento, todo mundo sabe, do terceiro mundo, querendo conquistar patamares econômicos e sociais. Esse foi um movimento fantástico ocorrido há 50, 60 anos atrás. Esse movimento foi destroçado pelos Estados Unidos porque pretendiam a hegemonia mundial sem interferência de ideias democráticas ou socializantes. Não do socialismo, socializantes. Então, o que aconteceu? O que nós estamos... Desculpa te interromper. Eu não terminei. Pois não. O que aconteceu? Os americanos derrubaram o presidente da Indonésia, o general Sukarno. Derrubaram Gamal Abdel Nasser, presidente do Egito. Derrubaram Juan José Torres, presidente da Bolívia. Derrubaram João Goulart, presidente do Brasil. Derrubaram a Isabelita em 1976 na Argentina. Derrubaram os Estados Unidos, a CIA e a Haiti, o governador, o presidente eleito democraticamente no Chile, Salvador Allende. Derrubaram na República Dominicana, não me lembro mais como era o nome dele, derrubaram o Lumumba no Congo. Quer dizer, terminaram com um ideal fantástico de resolver democrática e socialmente os grandes problemas sociais do mundo e impediram que nações do terceiro mundo chegassem a estágio de adiantamento e de industrialização e de vivência tranquila, onde houvesse uma classe média enorme, grande, e não houvesse nem fome nem miséria, como ocorre isso no Brasil. Tem a palavra agora para a tua pergunta. Não, eu vou chamar o primeiro intervalo aqui, porque eu quero voltar. Quero voltar, um espetáculo. O Omar Ferri é uma história. Um momento histórico viva. aqui para nós, né, meu? Eu quero perguntar para o Omar Ferri, depois do intervalo, já vou deixar a pergunta agora, que é o seguinte: isso que está colocando dos Estados Unidos, né, o que nós estamos vivendo hoje com a China?
A China está dominando o mundo. Sim. E se o mundo não tomar alguma providência o mais rápido possível, o mundo será asfixiado pelo comunismo chinês. Não, pelo comunismo Comunismo chinês, porque pela força econômica e financeira da China. Sim, comunismo está lá dentro. Está lá dentro. Está lá dentro. E como é que a China cresceu? A econômica chinesa é uma coisa que cresceu porque aquele povo trabalha... E massacrado, massacrado. E aí, mas tem que se dizer uma coisa. Tiraram 400 milhões da miséria. Não podemos esquecer isso também. E eu quero colocar isso Vamos ser honestos na nossa discussão. E dentro da nossa discussão, depois do intervalo, eu quero também perguntar para o Omar o seguinte, que conhece bem a história e vem contando essa história nesse livro. Eu recomendo a vocês a história revelada de 1930 até os dias atuais, passando inclusive pelo Itamar Franco, o que aconteceu com o Brasil, que em 1970 tinha um PIB superior à China e que hoje, olha onde está a China e onde está o Brasil. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Corsan, estiagem extrema. Não lave o carro, não lave a calçada. Por favor, este não é momento para desperdício de água. Nós voltamos em seguida. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Estamos vivendo uma das secas mais agressivas dos últimos tempos. A Corsan está trabalhando fortemente e você já sabe o que fazer. Tome banhos curtos. Molhe as plantas com regador. Não lave a calçada. Não lave o carro. Porque poupar agora é uma forma de ajudar os que mais precisam a ter água para beber. Água para viver. Corsan, Defesa Civil, Governo do Rio Grande do Sul. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Estamos vivendo uma das secas mais agressivas dos últimos tempos. A Corsan está trabalhando fortemente e você já sabe o que fazer. Tome banhos curtos. Molhe as plantas com regador. Não lave a calçada. Não lave o carro. Porque poupar agora é uma forma de ajudar os que mais precisam a ter água para beber. Água para viver. Corsan, Defesa Civil, Governo do Rio Grande do Sul. Estamos de volta com Live News, hoje recebendo o advogado Omar Ferri, autor do livro A Verdade Revelada. Eu recomendo a você. Aliás, tem uma outra obra do Omar Ferri, né, que ele lançou esse livro fantástico, que fala sobre a história da corrupção no Brasil, da impunidade. A impunidade está aí, o Eduardo Cunha agora mandaram, mas é muita cara de pau, né? Desse STF mandaram para a Justiça Eleitoral. O gancho do Milton aqui. Eu estou vivendo um momento fantástico hoje aqui, porque é um momento de guerrilheiros da notícia. Eu era estafeta do Guerrilheiros da Notícia quando ele e o Flávio faziam essas provocações que vocês estão fazendo aí. E é isso mesmo que o nosso público quer. A pergunta do Milton foi mais ou menos nesse sentido. O que os Estados Unidos representaram para aquele período das ditaduras e tal, derrubando governos e tal, nós estamos na iminência de vermos a China, pelo seu poderio econômico
também ser esse tipo de ameaça ou tu acha que não é ameaça. A China já é. Aliás, eu não vi na reunião da ONU nenhum chefe de Estado, nem o presidente brasileiro, nem a Alemanha, nem Itália, nem França, nem Rússia, levantar a voz e dizer assim, China, explica aí esse vírus chinês que está espalhado pelo mundo inteiro. Reunião da ONU. Aliás, a ONU, para mim, é uma confraria, porque não resolve o problema. Está aí a Síria, está aqui do lado a Venezuela também. ONU é uma confraria que eles se reúnem lá para fazer discurso. Não sei qual é a tua avaliação, Omar Ferri. Não, há muita diferença, uma grande diferença entre aquela época dos Estados Unidos, a época da Guerra Fria, a época do Pentágono, a época da CIA, a época das intervenções militares dos Estados Unidos, em todas as partes do mundo, desde o leste asiático. Vocês não esqueçam que em 1953, na Batalha de Dien Bien Phu, os franceses, a Indochina francesa os franceses foram derrotados e saíram da Indochina e o americano entrou lá. Depois perdeu, no tempo da Guerra do Vietnã, foi a primeira grande surra histórica do maior e mais monumental exército do mundo, o mais armado, o mais competente, o mais tático, o mais estratégico, o mais técnico. Perdeu para os valentes e valorosos guerrilheiros do Vietnã. Como agora também ele saiu vergonhosamente do Afeganistão e deu no que deu. O que resolveu o americano ficar 20 anos no Afeganistão? Resolveu miséria, mortes, perseguições, um Estado Islâmico penetrar, matar e agora transformou a pretensa democracia que existia antes numa ditadura infernal. Esta foi a resultante das intervenções americanas ao longo da história dos últimos anos do mundo. Agora, naquela época, existia a Guerra Fria, existia uma vontade americana realmente de dominar o mundo. Hoje não existe a Guerra Fria. Mas com o tempo, através da tecnologia e da grandeza econômica e financeira, a Rússia é o país mais rico do mundo hoje. A China é o país mais rico do mundo hoje. A penetração é sutil. A penetração é econômica. A penetração é financeira. O regime político... Eles dominam, de certa maneira, até parte das finanças dos Estados Unidos. O regime político é comunista, mas o regime econômico é capitalista e aí vai se mesclando. É exatamente isso aí. É exatamente isso. Capitalismo de Estado. Eu diria. Capitalismo de Estado. Capitalismo de Estado. E eles vão penetrar, já estão penetrando de maneira massiva na África. Sim. E o próximo passo será na América do Sul. Eu tenho um capítulo... Onde tem minério para vender, eles estão comprando o que pode. Verdade. Onde tem energia para fornecer, eles estão comprando o que pode, que é estratégico. Eles estão comprando o mundo hoje. Eles não precisam matar ninguém, não precisam fazer guerra. Não, mas então eles estão dominando o mundo pelo dinheiro. Bom, mas mutatis mutantes com outras formas, sim, mas é mais ou menos o que os Estados Unidos estavam fazendo naquela época. Claro. E agora, ao invés da Rússia, encontra a China como adversário. Os Estados Unidos adotavam a política do Big Stick, é pauleira. Big Stick é dar pau. Big Stick. E a Rússia não, a Rússia penetra através do dinheiro e da força econômica. Eu tenho um capítulo sobre isso, sobre a movimentação econômica e política da China com relação aos países. Eu ainda uso o mesmo termo, do terceiro mundo. A China é a nova Rússia. Toda a África e quase toda a América, com exceção dos Estados Unidos e do Canadá. O Brasil corre risco nessa eleição de 2022, com os investimentos que a China está fazendo, pesados em cima de um candidato chamado João Dória. Não sei. Não tenho conhecimento, não sei, não posso falar. Bom, aí isso, voltando ao teu livro, Jango. Jango foi morto ou Jango morreu com problema de saúde? Jango tinha problemas de coração, ele já tinha ido 2 vezes para Paris, para a Espanha. Ele consultou os melhores médicos do mundo naquela época. Os médicos disseram que ele, se continuasse fumando e bebendo, ele teria risco de vida.
E acredito que foi isso que aconteceu, porque ele praticamente morreu nos braços da mulher dele. Como era o nome dela, a vestida de... Tem um livro aí, A Mulher do Jango, como é o nome dela? A Mulher Vestida de... Não é o mesmo nome da mulher do Brizola? Neuza? Não era Neuza, não. Não? Bom, tá bom, não tem problema. Tudo bem. Essa enciclopédia, Nilton. Essa enciclopédia, né? Não, conhece tudo, sabe tudo. Nilton, se eu conseguir chegar aos 59 com esta cabeça de 89... 89 daqui a 4 meses. E aí, depois de Jango, como é que vem a história revelada no livro? Bom, eu vou dizer uma coisa para vocês podem ficar bravos comigo, o Rio Grande do Sul... Maria Tereza Goulart. Maria Tereza Goulart. A Cissa está dizendo aqui, Maria Tereza Goulart. Vou dizer uma coisa e anotem aí. O que aconteceu com este país de algum tempo até agora? Qual foi o fator principal, como se diz em latim ou em língua jurídica? Qual foi o factum principis que ocorreu? Eu vou dizer para vocês. O golpe militar de 1964 ou a quartelada militar de 1964, traindo os ideais nacionalistas brasileiros e admitindo a interferência direta de armas, munições, destroyers contra torpedeiros, o porta-aviões Forrestal nas margens do Espírito Santo, combustíveis, etc., deram um golpe, deram uma quartelada, compraram os militares brasileiros que traíram a pátria e permitiram que se desse um golpe militar. E a partir de 1964, o Brasil só caminhou pelo lado ruim da nossa história, foi desmoronando aos poucos a nossa economia. As 14 reformas do Jango foram para o beleléu, o plano trianual do Celso Furtado foi para o beleléu, e o Brasil está nisso que vocês estão sabendo hoje. 20% de famintos que só comem uma vez cada 2, 3 dias, lá sei eu, 100 milhões de pessoas vivendo com um salário de R$420 por mês. Não dá para viver, né? Nós gastamos ao redor de 200, 300, 400 reais por dia. Sim, mas então, essa situação começou... O socialismo não resolve esse problema? Não. Com o Fernando Henrique, 8 anos, o Lula... Não foram governos socialistas. Né? O governo não foi governo socialista. Hein? Não foi. O governo socialista se caracteriza principalmente pela estatização de todos os setores de nossa economia e de nossa indústria. O governo toma conta de tudo. Isso aconteceu em Cuba, aconteceu na China, aconteceu na Rússia. Não foi, desculpa só, né, não foi na época dos militares que nós tivemos a maior criação de empresas estatais? Houve esse viés, aí nacionalista também, de que o maior número de estatais foi criado justamente no governo dos militares. Até pode ser. Eu não tenho condições de dizer que não. Eu apenas digo que a Petrobras foi obra do Getúlio Vargas, que a Eletrobras foi obra do Getúlio Vargas, que a Siderúrgica Nacional foi obra do Getúlio Vargas, que a Companhia Vale do Rio Doce foi obra do Getúlio Vargas, que o Instituto do Café foi obra do Getúlio Vargas, o Instituto do Mate foi obra do Getúlio Vargas. Se não me engano, até o Serviço de Proteção aos Índios nasceu naquela época. Então, eu pergunto, o Geisel era a favor da empresa pública. Diga-se de passagem, o governo, o presidente Geisel, era a favor da empresa pública. E quanto mais o Estado ou a União privatizarem as empresas, cada vez mais ele fica fraco como ente jurídico econômico para enfrentar os problemas existentes. O Stuart Mill dizia que o Estado tem que intervir toda vez que há problemas econômicos graves, inclusive para manutenção de empregos. Sim, com certeza. Inclusive para manutenção de emprego. A privatização... Essa questão do auxílio que o pessoal é contra e tal, não tem como não ser contra um auxílio no momento de pandemia, né? Isso aí é uma coisa fundamental. Mas vamos lá. Aí, no período militar, né, logo após do período militar, eu queria essa transição que saiu do período militar, digamos,
para esse novo período democrático. Qual é a tua impressão disso? Que não foi um novo período democrático. Que não foi. Foi um desastre social total. Veja bem, o que aconteceu? Primeira base daquilo que eu vou dizer. A votação das massas, o regime das massas ignaras. As massas que esperavam salvadores messiânicos para salvar a pátria de hecatombes econômicas. Então o Jânio Quadros o que fez? Botou uma vassourinha aqui, botou caspa na cabeça e dizia: eu vou varrer a corrupção deste país, tem uma vassourinha aqui. Se transformou numa divindade política, teve uma votação consagradora, se elegeu presidente, 7 meses depois foi defenestrado. Por quê? Acho que foi uma pergunta que o Milton fez no início do programa. Por quê? Porque conta para nós, porque o bastidor disso. Ele também teve dificuldades com o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é atacado, inclusive, pelo Góes Monteiros ou pelo Juarez Távora, desde da década de 30 para cá. O Congresso Nacional não tem cumprido o seu dever de lutar em favor deste país e deste povo. O Congresso Nacional trata apenas de interesses pessoais. É incrível o que aconteceu com isto. Então o Jânio se defrontou. Não mudou, não. Não mudou muito. O Jânio se defrontou com este centrão existente na época, não com o nome de centrão. Sim. Então ele se viu amarrado, ele não podia conseguir mais nada. Os moderados e os... Tinha uma coisa assim, uma divisão entre os que seriam centrão, seriam mais ou menos naquela época os moderados do Congresso. Isso. Então o que ele queria? Ele de fato queria resolver os problemas desse país, isso é indubitável. As medidas econômicas que ele tomou, a lei de remessa de lucros, ele adotou também, e isso foi fantástico. Condecorou o Che Guevara, foi fantástico, foi um erro fatal para ele, mas foi fantástico, não tem dúvida nenhuma. Quando ele se viu perdido, que ele não podia conseguir as metas às quais ele se propunha, ele imaginou. Criou um fato. Ele imaginou que ia renunciar e que os militares trariam ele de novo para a chefia do governo num sistema de ditadura. Deu errado, foi isto. Porque eu sempre ouvi falar que ele renunciou achando que o povo o levaria novamente. Não o povo não tinha força para levar ninguém para lá. Eram os militares, ele queria Ele queria os militares, ele imaginava que os militares estivessem do lado dele e que não aceitariam a renúncia e ele seria reconduzido na formulação política de ditador. Bebia o Jango aquilo? Bebia mesmo? Bebia e foi muito corrupto, no fim ficou meio louco. A filha dele botou ele num estabelecimento psiquiátrico, 60, 70 casas, milhões de cruzeiros, dinheiro na Suíça. Se tornou o corrupto igual aos outros. E na sequência... Na sequência, aí aparece o caçador de Marajás. O Brasil estava naquele estágio assim de quase não ter futuro, das pessoas não terem muita convicção naquilo que estava acontecendo. Precisa um cara que mexa, que sacuda este país. E aí apareceu o caçador de Marajás. Eu vou caçar os Marajás e não sei o quê, e aquele negócio todo. Deu aquele, como se diz, a votação das massas. As massas ficaram ludibriadas. Esse é o salvador da pátria. Votaram nele, mau caráter, incompetente. 2 anos, 3 depois, foi defenestrado a bem da moral e da dignidade deste país. Aí você foi, terminou tudo, não tinha mais futuro, o quadro era negro, a situação desse país era terrível, o que ia acontecer? Aí apareceu os salvadores da pátria. Não tenha medo de ser feliz. O povo no poder, e apareceu Lula. Não, mas antes disso, quem consertou durante 2 anos foi o Itamar. Sim, mas que tinha como líder o Pedro Simão. Eu só pulei para responder a pergunta de vocês. Fizeram um trabalho extraordinário. Sim, mas aí chega o Lula.
Aí chegou o Lula para salvar a pátria. Instaurou neste país um regime de corrupção oficializada. Não adianta dizer que não. O Lula que vem... O Lula foi o maior responsável pela corrupção, pela instalação da corrupção politicamente organizada no Brasil. Sim, mas aí é o cara que vem, mas já vem de um esquema montado lá atrás. Tem o Foro de São Paulo, a gente conhece as coisas como aconteceram lá atrás. O Lula sai de Garanhuns em cima de um pau de arara, chega em São Paulo como metalúrgico, aquelas greves do ABC Paulista, quando o Murilo Macedo era o ministro do Trabalho, aquela confusão toda, e se transforma no grande líder. No grande líder. Aliás, o Ibsen Pinheiro me deu uma entrevista na televisão contando o seguinte: o doutor Roberto Marinho telefonou para o Ibsen era um grande líder dentro do Congresso Nacional, e pediu que ele fosse ao Rio de Janeiro para uma conversa. E nessa conversa, o Roberto Marinho disse: o melhor candidato que tem é meu amigo, chama-se Ulisses, mas não tem fôlego. O Brizola, eu quero destruir o Brizola. Então você vai, Ibsen, a São Paulo e convence o Quércia a deixar o Palácio dos Bandeirantes e vir como candidato à presidência da República, e o Quércia disse não. E o Ibsen voltou e disse para o Roberto Marinho: olha, o Quércia não vai desembarcar do governo, vai continuar. E aí o Roberto Marinho olhou para o Ibsen e disse: então nós vamos de caçador de marajás. Na época que a televisão aberta tinha uma força, que na Globo, naquele momento, passei por lá, trabalhei no Sistema Globo, eu conheço. A Globo, naquela época, se entrasse uma edição extraordinária, né, com aquela trilha, e dissesse assim: atenção brasileiros, dentro de 30 minutos nós teremos um terremoto, todos para fora de suas casas. Eu acho que 90% das pessoas iam para fora, porque a realidade era essa, que não é mais. Era o sinal que pegava. Que elegeu o caçador de marajás naquele célebre debate entre o Lula e ele, né, que a Globo manipulou, e o Lula cometeu um grande erro. Ele quase não tinha dormido, estava no Rio de Janeiro, em vez de transferir, foi lá para Brasília, sem condições. E quando ele chegou lá, a turma disse: olha, o cara vai para cima de ti, não vai ser normal, vai botar aquela mulher, papapá, o filho que tu não quis, aquilo lá. O Jango desabou. O Lula desabou. Perdeu aquele debate de 10-0. A televisão do lado do Collor. Eu tenho que fazer esse intervalo aqui, mais um intervalo, está muito boa a companhia e a narrativa, né, a história contada por esse grande homem, esse grande escritor, esse grande advogado, esse grande homem público, foi vereador, foi deputado, merece muitas tão grande homenagens. Assim, eu digo na brincadeira para todo mundo agora: hoje eu estou em franca decadência. Mas tem uma história muito bonita, uma família maravilhosa. Eu tenho saudades da dona Maria Helena, esposa do Omar Ferri. Aliás, o Omar Ferri nos surpreende, né? Eu sentado ao lado do Pedro Simon com a dona Ivete, no velório da dona Maria Helena, e daqui um pouquinho o ambiente lotado, enfim, daqui a pouquinho o Omar levanta, e o Simon olhou para mim, eu olhei para o Simon: o que o Omar Ferri vai fazer? E ele para ao lado do caixão, onde está sendo velada a esposa dele, a Maria Helena, e ele disse assim: eu não sei se é para falar ou se não é para falar, mas eu vou falar. E eu vou falar da vida que eu tive com essa princesa. E aí começou a contar a história. Ele não falou da morte. Ele contou a história da Maria Helena com ele, né? Ele e Pedro Simon sentados na Rua da Praia. Na Praça da Alfândega. Na Praça da Alfândega passou uma menina, as meninas passavam do colégio, passou uma menina loirinha, e ele olhou para ela e disse: eu vou casar com aquela ali, e não deu outra. Ele casou com a saudosa e querida Maria Helena Ferri. Mandar um abraço também, um beijo carinhoso para a Sabrina, a Márcia, o Omar Ferri filho, o Luiz, a família toda. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Corsan, estiagem extrema. Não lave o carro, não lave a calçada. Por favor, este não é momento para desperdício de água. Nós voltamos em seguida.
Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Estamos vivendo uma das secas mais agressivas dos últimos tempos. A Corsan está trabalhando fortemente e você já sabe o que fazer. Tome banhos curtos. Molhe as plantas com regador. Não lave a calçada. Não lave o carro. Porque poupar agora é uma forma de ajudar os que mais precisam a ter água para beber. Água para viver. Corsan, Defesa Civil, Governo do Rio Grande do Sul. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Estamos vivendo uma das secas mais agressivas dos últimos tempos. A Corsan está trabalhando fortemente e você já sabe o que fazer. Tome banhos curtos. Molhe as plantas com regador. Não lave a calçada. Não lave o carro. Porque poupar agora é uma forma de ajudar os que mais precisam a ter água para beber. Água para viver. Corsan, Defesa Civil, Governo do Rio Grande do Sul. Estamos de volta com Live News. Neste domingo, recebendo Omar Ferri, que é uma enciclopédia, uma figura fantástica e que está nos contando aí sobre a trajetória política de 1930 até os dias atuais. Mas o que hoje no Brasil, o que vale mesmo é uma palavrinha. Essa palavrinha, o dia que acabarem com ela, o Brasil vai ser o Brasil que eu sonhei. Impunidade. Impunidade. Enquanto estiver impunidade dominando o Brasil, nós não vamos a lugar nenhum. Porque o pessoal fala sempre na educação. Educação. E é verdade, educação é fundamental. Mas educação sem punição também não existe, né, Omar? Tu não educa um filho se muitas vezes tu não for lá. Olha, hoje não vai ser assim. Hoje tu vai ficar em casa. Não, fez errado, agora vamos. Porque como é que tu educa sem punir? E um detalhe importante, né? Eu queria destacar que pode ser que aconteça daqui a 20 minutos, que nem diz na Band News, tudo pode mudar. Isso. Até agora esse governo não teve um centavo de corrupção. Esse governo fez o enfrentamento que o Brizola fez. Só esse presidente e o Brizola tiveram a coragem de fazer o enfrentamento contra a Rede Globo. O Brizola pagou um preço muito caro por isso. E esse presidente da República também está pagando um preço caro por causa disso. Bom, mas vamos lá então, a conjuntura nacional, essas eleições, o que tu está enxergando com toda essa tua experiência? O que tu enxerga hoje? Qual é a conjuntura? Para que lado vai? Quais as tendências? Eu estive em Ilópolis, onde eu vivi 20 anos e onde eu realmente me criei. Estava numa sessão de autógrafos, estavam presentes o prefeito, o vice-prefeito, o Rossi, que foi prefeito 2 vezes, a secretária de Educação, os dirigentes do Museu do Pão de Ilópolis e mais autoridades, enfim. O município estava representando e fizeram no fim, eu falei 3 horas. Todos eles fizeram perguntas. Falei 3 horas. Uma das perguntas foi exatamente esta que vocês estão me fazendo hoje. Eu não tenho resposta para dar para vocês. Tu era a nossa esperança, Omar. Omar, tu era a nossa esperança. Eu sou pessimista, eu não vejo uma luz no fim do túnel. Com um Supremo Tribunal Federal, com as decisões vergonhosas a favor da impunidade, como é que nós vamos acreditar no futuro desse país? Com o Centrão comandando o Congresso Nacional,
fazendo os ministros do Supremo baixarem a cabeça e o presidente da República também, porque senão eles desengavetam os pedidos de impeachment contra o Supremo Tribunal Federal, ou então não votam as mensagens do presidente da República. O Centrão é um molusco devorador, né, de medidas que poderiam melhorar a situação nacional, principalmente, você tem razão total, o problema da impunidade é desastroso, é vergonhoso, faz o Brasil marchar para trás, faz o povo perder o ideal, faz o povo não acreditar na justiça. Estes ministros poderiam ser defenestrados, todos eles, e ser nomeados 11 que salvariam a pátria pela decência, pela dignidade, pelas decisões corretas, decisões de justiça em favor do povo e não a favor de vigaristas e ladrões que roubam metade do país e são absolvidos pelo Supremo Tribunal Federal. É, a realidade, né? E quem poderia resolver esse problema não resolve, né? Que são os senadores da República, né? São omissos, covardes, fisiológicos, mentirosos, com mandato de 8 anos no bolso, inquilinos 8 anos no bolso dos brasileiros. Estes são os grandes responsáveis. Os senadores da República do nosso país. São 81 senadores. Não me veio o seu Lazia Martins, meu colega, não o Luiz Carlos Reis, ou seja lá quem for, vem com a onda. Ah, mas tu não conhece. Não, conheço, eu passei lá por dentro. Eu passei dentro do Senado da República e da Câmara, eu conheço. É omissão, é covardia, é fugir da luta, do enfrentamento. O Lazier foi vice do Alcolumbre 2 anos na mesa diretora do Senado e sequer renunciou ao mandato. E só vinha com o discurso que o Alcolumbre não reúne a mesa, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Está lá, 8 anos. Eu sou muito amigo do Lazier, eu gosto muito do Lazier. Ah, eu também. Agora o problema é o Centrão. O Simão não foi derrotado nas medidas dele, aquele pedido de investigação da corrupção nesse país. Simão ia para a tribuna, nem isso eles fazem hoje. Mas como é que faz? Acabou de nos dizer que o Jango não aguentou a pressão do Centrão da época. Na época havia um Congresso Nacional que não deixava governar. Não, eu falei no Jânio, não no Jango. O Jânio, perdão. Sim. O Jânio Quadros. O Jango era o UDN que estava de pé para o mal do Brasil, era a estrutura das forças militares reacionárias, eram os militares que atendiam às intenções golpistas dos Estados Unidos. O Jango se viu sozinho porque o dispositivo militar dele falhou. O Jânio Quadros já viu o Centrão fazendo o estrago que faz hoje. Sim. Como é que faz, então? Tem que mexer nessa estrutura eleitoral? É muito partido? Qual é o... Aí nós temos que ir para a base, meu querido, não adianta. Sim. Há falta de conscientização política neste país. As fake news são as donas da verdade dos dias atuais. Mas e o dinheiro? O povo não tem consciência política para compreender o que está acontecendo nesse país nos dias de hoje. Então votam num messianismo, num cara que vai varrer a corrupção, num cara que vai matar os marajás, no outro cara que diz não tenha medo de ser feliz, e enfim, um outro cara que diz morte aos comunistas porque eles vão tomar conta do país. Isso é fake news. O povo está sensibilizado porque é uma chuvarada, uma trovoada todos os dias contra o povo com base nessas mistificações. Falta consciência política, falta cultura, o povo não sabe votar. Não é só o problema de falta consciência política, nem o povo não sabe votar, não. O povo é induzido ao erro por esses canalhas que estão lá no poder. Porque é o seguinte, eu concordo. Eu vou dizer o seguinte para o telespectador, eu sou de um tempo que deputados, sabe quantos deputados tinha na Câmara dos Deputados? 300. Não tinha auxílio moradia, não tinha emenda parlamentar, não tinha auxílio de gasolina, não tinha nada disso. Deputado tinha direito federal a 3 assessores, 2 passagens por semestre para o seu respectivo estado. Olha o que fizeram hoje com esse país. Olha quanto é que ganha um senador. Sabe quanto é que, nesse momento, que o telespectador está aí do outro lado da tela, sábado, domingo, até é chato, né, pela manhã falar isso, mas
Sabe onde é que anda o teu deputado, o teu senador, meu irmão, neste momento? Sabe? Eu vou responder rápido para você. Na boca do caixa, recebendo 13º. Eles estão botando no bolso neste mês 60, 70, 80 mil reais de penduricados com 13º. Pode um negócio desse? Não tem como. Não, em vez de pegar... Com a metade no número de deputados, faria o que tem que fazer. Não precisa de 500 deputados federais para um país como esse. Mas então, qual é... Como é que faz? Tem que diminuir o número de partidos para não ter tanto centrão? Tem que politizar mais o povo. Mas vamos lá. Conseguimos. Aquela lei de limite, como é que era o nome daquela lei? Isso. Derrubaram a lei. Limite, exato. Permitem, quanto mais partidos houveram... É que virou um grande negócio. Quanto mais partidos, mais dinheiro para a campanha política. Há 10 anos atrás, o que era? Cláusula de barreira, 5%. Sim. Quem é que derrubou? O Gilmar Mendes, o STF, dizendo que era inconstitucional. É isso aí, é verdade. É isso aí. Aí tu fala na politização do povo. Mas vamos lá, aqui do lado nós temos um povo, entre aspas, politizado, esclarecido, com um bom nível cultural, que é o povo argentino. E olha o que está acontecendo com a Argentina. Os uruguaios, que o Uruguai, Bagé é fronteira com o Uruguai, então eu tenho essa... Os uruguaios não aceitam pesos argentinos. Chegou a esse ponto. E não dá para dizer que o argentino não é politizado. Quer dizer, tem alguma coisa estrutural aí que eu acho que está mais por lado da punição do cara que fez errado do que... Porque o argentino é politizado, o maior estado que está a Argentina. Mas lá, na minha opinião, está acontecendo o que aconteceu aqui no Peru, na Colômbia, né? De presidentes serem eleitos e depois serem defenestrados ou caçados por corrupção. A corrupção pegou no Brasil, pegou na Argentina, pegou com o Fujimori. Porque não tem punição. Não tem punição. Começa por aí. Não tem por quê. Por que não tem? Porque, infelizmente, há uma estrutura chamada classes dominantes ou elite empresarial e econômica desse país, que se entende muito bem com justiça, com exército, com forças econômicas, com políticos. É uma estrutura fora. Com a esquerda quando está à esquerda, com a direita quando está à direita. O povo não está no meio disso, o povo está fora disso, o povo está vivendo na miséria, na fome, com doença. Qual foi o deputado federal que disse há pouco tempo... um escritor disse... Existe uma fila para atendimento no INSS de 1.300.000 pessoas. Mas nós estamos chegando ao final, Lara. Estamos chegando ao final do nosso Live News. É uma pena. Dava mais uma hora de programa aí, né? Com certeza. E essa provocação que o Milton faz aqui, tantos anos de amizade que vocês têm... isso é fantástico, porque é o que abrilhanta o nosso programa. Então, parabéns, ele cumpriu o dever dele, ele me enfrentou, ele exigiu o posicionamento. Maravilha. Eu acho que está muito certo, meus parabéns. Eu quero agradecer a tua presença e, ao mesmo tempo, colocar aqui alguma questão que eu não tenha colocado rapidamente, tocado. Nós ainda temos aí um minutinho. Não, eu só quero dizer que 30 segundos. Um capítulo sobre o Brizola, um capítulo sobre o Simon. Enfim, o meu livro está aí à disposição daqueles que quiserem ler. Leiam o meu livro, digam que eu estou errado, por favor, rebatam aquilo que eu escrevi. Se eu não tiver razão, eu reescrevo o outro dizendo que eu menti. Mas podem ler o meu livro, vocês vão chegar à conclusão que aquilo que consta nas páginas, nas linhas da história que eu reproduzi no livro é a verdade da história da maldade nacional e da falsidade política e do péssimo comportamento público daqueles que deveriam dar exemplo porque estão administrando esse país e dão um mau exemplo de só corromperem, roubarem, não se interessando pelo povo. Esse país está chegando a um destino que eu não sei o que vai acontecer com o nosso futuro. Não tenho resposta para isto. Muito bom. Omar Ferri, Luiz Augusto Lara, Live News de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. E se quiser rever este programa no canal do YouTube Live News RS. Até a próxima semana. Obrigado.